Boa tarde, começa agora o programa Tecnologia 10 e hoje o tema que será abordado se chama Teoria Geral de Sistemas e o nosso entrevistado de hoje, David Brito, diretor de TI da Algo Corporation, também estudante do curso Bacharelado em Sistema de Informação do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Arinos. E vocês, telespectadores, peço a colaboração de vocês, mandem as suas perguntas para nos ajudar nesse nosso programa de hoje. Vamos lá para as perguntas, né? Quem foi o precursor da TGS? Quando e qual era a sua ideia central? Primeiramente, boa tarde. Bem, a teoria geral do sistema ela surgiu com um biólogo alemão chamado Ludwig von Bertalanffy. Foi no final dos anos 30 para preencher uma lacuna na pesquisa de biologia que ele estava desenvolvendo. Vamos agora passar para as perguntas, né? De vocês, internautas que mandaram aqui para nós. Aqui a nossa internauta aqui da cidade de João Pinheiro, Cristina Gonçalves. Parabéns aí pela sua audiência, Cristina. Ela faz a seguinte pergunta. O que é um sistema? Qual é a função básica de um sistema? Bem, o conceito de sistema pode ser definido como um conjunto de partes interrelacionadas que trabalham em prol de um bem comum. E também ela pode agir em conjunto para atingir o objetivo final. Mais uma pergunta aqui, né? E essa pergunta aqui é elaborada por nós aqui do programa. Um sistema pode ser mais complexo que outro? Como calcular a quantidade de relacionamentos de um sistema? Explique os níveis de complexidade de sistemas. Assim, o sistema pode ser mais complexo que o outro, sim. E pode ser calculado da seguinte forma: número de elementos vezes o número de elementos menos 1 dividido por 2. E de acordo com essa fórmula, quanto maior o número de relacionamentos de um sistema, maior será o grau de dificuldade, de complexidade dele. Pergunta explica a frase. Sistemas têm propriedades emergentes que não são encontradas em suas partes. Bom, pelo que eu entendi aqui, o sistema ele possui propriedades que se referem ao todo. E se separarmos o sistema em partes, essas propriedades não terão a mesma função que o sistema todo. Como, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele faz parte da composição da água, porém o hidrogênio ele é um composto inflamável. E se caso fizer composição com a água, por sua vez ele é utilizado para apagar incêndios. E isso ficava meio um paradoxo. Por isso que o sistema separado não tem a mesma função que o sistema todo. Mais uma frase para você. Os sistemas possuem comportamento probabilístico e não determinístico. Assim, o sistema ele possui um grau de imprevisibilidade, que sempre havendo certas alterações no futuro. Por exemplo, o tempo. O tempo pode ter a previsão mais precisa de todas. Porém, ela pode sofrer uma certa alteração no futuro. Legal. Vamos agora para um breve intervalo comercial. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal. Também, Satanás.
Estamos de volta com o programa Tecnologia 10 e com o nosso entrevistado, David Brito, diretor de TI. E vamos dar sequência às perguntas. Vamos agora com a pergunta dos internautas, né? E o Daniel lá, Daniel Pereira, da cidade de Arinos, Minas Gerais, ele faz a seguinte pergunta. Muito obrigado, né? Obrigado pela sua audiência, Daniel Pereira. Está sempre ligado aí conosco aí. Você pode me dizer qual a diferença entre sistemas físicos e sistemas abstratos? Qual a relação entre este tipo de sistema, David? O sistema físico ele é composto de maquinária, de equipamento, de coisas reais. Como, por exemplo, o hardware. O hardware é um sistema físico, faz parte, por sua vez, do computador. O sistema abstrato ele é composto de ideias, conceitos, como, por exemplo, o software, por sua vez, também faz parte de um computador. E o relacionamento entre esses dois sistemas é que os sistemas físicos precisam de um sistema abstrato para funcionar. E o sistema abstrato somente se realiza se houver um sistema físico para fazê-lo funcionar. David, defina para nós o que é homeostasia. Homeostasia é a capacidade do sistema voltar a um estado de equilíbrio. Simbiose. Simbiose é a relação necessária entre os organismos existentes. Redundância. Redundância ela descreve um estado de sistemas que contém objetivos supérfluos. A caixa preta. A caixa preta ela se refere a um sistema cujo seu interior não pode ser desvendado. Ela não é igual aquela caixa preta lá de avião. É essa mesmo. Não é tão assim. Aquela caixa que absorve as informações do avião, é isso? É ela mesmo. Ela mesmo? É. Interessante. Viu, gente? Tá aprendendo aqui. Legal. Entropia. Entropia ela vai determinar um grau de desordem do sistema, né? Vamos agora para a pergunta aqui da internauta Lara Thaissa, de São Paulo, capital. Ela diz aqui: estou sempre ligada no Tecnologia 10. Obrigado aí pela sua audiência, Lara. E ela faz a seguinte pergunta, David. O que é sinergia? Sinergias são as relações em que as ações cooperativas de agentes interdependentes produzem efeitos totais maiores que a soma de seus feitos tomados independentemente. Ou seja, a soma o todo é maior que a soma das partes. Veja, agora mais uma pergunta, essa agora é elaborada por nós aqui do programa. No estudo de um determinado sistema, é importante olharmos em 3 direções, respondendo a algumas perguntas. Quais são elas? Assim, podemos dizer que o sistema em estudo pertence a qual sistema mais amplo e que contribui para a característica do sistema maior. Segunda pergunta: quais os outros sistemas que constituem juntamente com ele o sistema maior? Quais são os sistemas menores que, por sua vez, constituem o sistema em estudo? David, você pode fazer uma representação diagramática do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Arinos, o qual você estuda, a área de abrangência das cidades, levando em consideração todos os campos e reitoria. Bem, a representação diagramática do Instituto ficará da seguinte maneira, observando a visão micro para macro. Lá no começo da pirâmide, lá embaixo, ficará os campos: Almenara, Araçuaí, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha e Teófilo Otoni. Já na segunda etapa da pirâmide, lá no meio, ficarão os institutos federais do norte, de Minas, não do norte de Minas. Como, por exemplo,
Instituto Federal de Minas Gerais, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o Instituto Federal do Sudeste de Minas, o Instituto Federal do Sul de Minas e o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E já lá no topo da pirâmide vai ficar a República Brasileira, ou seja, ela vai abordar todos os institutos federais, não somente de Minas, mas como do Brasil todo. Vamos agora para mais uma pergunta, David. Da nossa internauta Josilane Borges, mesmo sobrenome meu. Ela é da cidade Chapada Gaúcha, Minas Gerais. Um abraço aí a vocês aí que estão aí ligados aí no Tecnologia 10, Chapada Gaúcha. Ela faz a seguinte pergunta, David. Quais são os componentes de um sistema aberto? Você pode me explicar? Sim, na verdade são 7 componentes que contêm um sistema aberto. Que é a entrada, onde é a etapa que vai ser recebido os dados do ambiente. Processamento, que esses dados vão ser transformados em serviços. A saída, que vai ser o resultado desse processamento em produtos, em serviços. O controle da avaliação, que vai ser uma parte da saída, que vai ser avaliada para ver se o objetivo que foi estabelecido foi cumprido. A retroalimentação, ou feedback, que é mais conhecido na área de tecnologia, que seria a parte da saída também, porém, para fazer relatório, para ver o que falta ali, o que pode ser melhorado ali. Os objetivos, que vai ser a meta estabelecida para o que vai, como eu posso dizer, para que vai servir esse tal sistema que eles vão estar estabelecendo. Ambiente. Eu vou contar uma notícia fresquinha para vocês. O velho tá bem pertinho de morrer. Ele tá só aquejando, ele tá só nos aparelhos. Tá no UTI. Tá. Quem, velho? Não interessa pra você, palhaço. E o ambiente, que é o meio que vai envolver externamente o sistema, de onde vai vir as informações, os dados que vão ser distribuídos na entrada para transformar em serviço. Concluindo assim o nosso sistema aberto. Gente, vamos para mais um intervalo comercial e não sai daí rapidinho. 2000 anos depois. Estamos de volta com mais um programa Tecnologia 10, com o nosso convidado de hoje, David Brito, que está nos esclarecendo sobre teoria geral de sistemas. Vamos dar continuidade às perguntas? Explique as características das organizações como sistemas abertos. Morfogênese, resiliência, entropia negativa, equifinalidade, retroação, fronteiras e hierarquias. Bem, a morfogênese, ela consiste em um sistema organizacional que tem a capacidade de modificar a si próprio e sua estrutura básica. A resiliência é a capacidade de um sistema superar aquele distúrbio causado por um fenômeno externo. A entropia negativa é um processo reativo de reserva de energia que recebe o nome de entropia negativa ou energientropia. A equifinalidade. O sistema pode alcançar uma variedade de caminhos, o mesmo resultado final, partindo de conceitos diferentes. A retração. O ciclo de feedback é traz de volta ao sistema parte da energia das informações ou dos resultados que ele produziu. As fronteiras ou um limite organizacional, ele vai estabelecer uma separação entre o sistema e o meio ambiente e vai definir um ponto fixo, um domínio, um local que deve ocorrer as atividades dos subsistemas. A hierarquia, ela consiste em todo sistema. Todo subsistema compõe-se de subsistemas. Por sua vez,
para fazer parte do sistema de ordem superior. Vamos dar continuidade, David, às perguntas. Agora, uma pergunta aqui do nosso internauta Lucas Guimarães, lá de Valparaíso de Goiás. Muito obrigado aí, Lucas, pela sua audiência. Está aí ligado aí no Tecnologia 10. E ele diz o seguinte, David, quais são os tipos de sistemas existentes? Você pode nos explicar? Os tipos de sistema existentes são conceitual, físico, aberto, fechado, artificial, natural, dinâmico e em equilíbrio. Conceitual consiste em hipóteses, em ideias, ou seja, não são pegáveis, não são tangíveis, como por exemplo o software. O físico, eles são tangíveis, são palpáveis, ou seja, são coisas reais, como por exemplo o rádio, as maquinárias. Natural, ele se resume em processos naturais. Do jeito que vem da natureza, ele continua no sistema, sem sofrer nenhuma alteração. O artificial, ele já sofre a alteração pelo homem. O dinâmico é quando as variáveis do sistema mudam de acordo com que o sistema interage com o meio. O aberto, ele sofre interação ou modificação do meio ambiente. É influenciado pelo meio ambiente através de entradas e saídas. Fechado, ele já não há nenhuma troca de qualquer natureza com o ambiente. Em equilíbrio, é quando o sistema está operando de acordo com os objetivos estabelecidos pelo sistema. Envolve tudo, né, sistema, né? Pelo que você explicou, tudo, o sistema envolve tudo. Legal. Então, muito obrigado, David, pela sua colaboração aqui, ter nos trazido para nós, mostrado para a gente o que é o sistema, o que é teoria geral do sistema. Muito obrigado pela sua presença e ficamos por aqui com mais um Tecnologia 10. Muito obrigado.